Há muito tempo, uma velha mansão no fim da estrada da floresta estava abandonada. Cercada de névoa e sombras, ninguém se atrevia a entrar. Havia algo naquele lugar, algo que fazia a pele arrepiar e o coração acelerar, como se a própria casa estivesse viva, observando de longe. Os moradores da pequena cidade vizinha falavam em vozes baixas sobre os estranhos acontecimentos que cercavam aquele lugar. Sempre à noite, sempre na escuridão, algo parecia acordar lá dentro. A história mais conhecida era sobre uma família que se mudará para a mansão há mais de 30 anos. Eles chegaram cheios de sonhos e esperanças, mas desapareceram sem deixar rastros após algumas semanas. Nem gritos, nem pistas. Apenas o silêncio, um silêncio aterrador. Cláudia, uma jovem curiosa e fascinada por lendas locais, sempre quis saber mais. Ela não acreditava em superstições, então convenceu 3 amigos a acompanhá-la até a mansão em uma noite de lua cheia. Seria uma simples visita. Uma aventura. Mas ao se aproximarem da casa, o ar ao redor mudou. Um cheiro de mofo e algo mais, algo podre, invadiu suas narinas. Havia uma quietude perturbadora, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. "Vocês ouviram isso?" perguntou Diego, o mais cético do grupo. Um som leve, quase imperceptível, ecoava pela casa. Era um murmúrio baixo, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, mas sem formar palavras. Parecia vir de dentro das paredes. Sem hesitar, Cláudia empurrou a porta da frente, que abriu com um gemido longo e estridente. O interior da casa era ainda pior do que o esperado, e tudo estava coberto de poeira, mas havia algo mais. Nos espelhos, nas paredes, marcas de mãos, arranhões que desciam até o chão, como se alguém, ou algo, a tivesse tentado escapar. Ignorando os instintos de perigo, o grupo se aventurou mais fundo na casa. O chão rangia a cada passo, como se a madeira velha estivesse cansada, prestes a ceder. De repente, as luzes de suas lanternas começaram a falhar, piscando rapidamente. O som dos murmúrios ficou mais alto, como se uma presença invisível estivesse se aproximando. "Isso é uma má ideia", murmurou Juliana, enquanto segurava firme a mão de Cláudia. Mas já era tarde demais. Ao subirem as escadas, algo estranho aconteceu. A casa mudou. O corredor se alongou, as portas que antes estavam abertas se fecharam, e um frio intenso preencheu o ar. Os murmúrios agora eram claros: "Voltem, e antes que seja tarde." Sem aviso, as lanternas apagaram de uma vez. Na escuridão total, o grupo sentiu algo se mexendo ao redor deles. Eram passos leves, quase como um arrastar de pés descalços pelo chão empoeirado. Juliana gritou. Quando a luz da lanterna piscou novamente, eles a viram, no final do corredor, uma mulher de cabelos desgrenhados, o rosto pálido, os olhos sem vida. Ela apenas observava, imóvel. Diego deu um passo à frente, tentando entender o que via, mas antes que pudesse falar, a figura desapareceu como fumaça. De repente, um som estridente, como unhas arranhando madeira, ecoou pelas paredes. As marcas antigas nas superfícies começaram a se mover, como se as mãos que as haviam feito ainda estivessem ali, tentando escapar. O desespero tomou conta. Eles correram para a porta da frente, mas não importava o quanto corressem, o corredor parecia não ter fim. Os murmúrios se transformaram em gritos, um coro de vozes que preenchia a mente deles, como se estivesse tentando entrar em suas cabeças. Cláudia olhou para trás e viu algo se aproximando na escuridão, uma sombra amorfa, cheia de mãos, dedos longos e ossudos que se esticavam na direção deles. O que quer que fosse, não era humano. Quando finalmente alcançaram a porta, ela estava trancada, como se acaso estivesse prendido. Desesperados, começaram a bater e a gritar, mas não havia resposta. Apenas os murmúrios, agora ao pé do ouvido. No último instante, antes que a escuridão os consumisse por completo, Cláudia sussurrou para si mesma: "E nós nunca deveríamos ter vindo?" Dias depois, a polícia encontrou a casa completamente vazia. Nenhum sinal dos jovens.
Nenhum sinal de luta. Apenas um eco constante de murmúrios, que qualquer um que ousasse entrar poderia ouvir. A casa havia feito novas vítimas, e continuaria esperando, sempre faminta. Você teria coragem de entrar nessa casa? Se sim, marque seus amigos e descubra quem entraria com você. Compartilhe essa história, e mais cuidado, os murmúrios podem te seguir.